Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, que tal nos prepararmos? Convido a todos a fecharmos os olhos e a praticarmos uma respiração mais tranquila e serena. Vamos assim relaxando nosso corpo físico, nossa mente e coração, para entrarmos em sintonia com toda a espiritualidade amiga que está ao nosso redor neste momento. Entre eles, o nosso anjo de guarda, companheiro de sempre. Com eles que nos elevamos em um só pensamento, até a esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e nossa doce mãe. Amparados por Maria, chegamos a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e nosso amigo. Contigo, irmão, nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome. E contigo nos elevamos rogando: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. No início de agosto de 2023, um incêndio de dimensões calamitosas atingiu o Havaí, nos Estados Unidos. Provocado por uma combinação de causas naturais e também por interferência humana, esse incêndio matou cerca de 100 pessoas. Em setembro, um incêndio também de dimensões apocalípticas, conforme o povo grego descreveu, também está ocorrendo na Europa, com dezenas de vítimas. Em 8 de setembro, um terremoto de escala ainda inédita no Marrocos vitimou cerca de 2.800 pessoas, deixando 2.500 feridas, de acordo com as autoridades locais. Há poucos dias, uma tempestade causou enchentes e inundações históricas na Líbia, causando desencarne coletivo de cerca de 20.000 pessoas, se não mais, também de acordo com as autoridades locais. Enquanto isso, a guerra entre Rússia e Ucrânia ocorre, deixando dezenas de milhares de mortos, segundo as autoridades americanas. Vindo aqui para o Brasil, e no início de setembro, também uma tempestade torrencial causada por um ciclone deixou cerca de 40 a 50 pessoas desencarnadas no Rio Grande do Sul e milhares de desabrigados. Isso sem contar também a tragédia ocorrida com a menina de 3 anos, Heloísa dos Santos Silva, no Rio de Janeiro, baleada num confronto de polícia contra traficantes no dia 7 de setembro. Vindo a, infelizmente, desencarnar neste dia 16 de setembro. E não, você não está assistindo um telejornal,
Essa aqui continua sendo a nossa assistência espiritual. Muito se diz de que nós não assistimos jornais justamente para evitar notícias desse tipo, notícias ruins e assim por diante. Mas este é o mundo em que estamos vivendo. E em determinadas épocas, essa conjuntura de tragédias, de desencarnes coletivos, acontece. Se nós formos perceber, está muito mais frequente ultimamente. E por que isso acontece? Bom, nós vamos voltar mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde em seu capítulo 5 ele nos esclarece sobre os bem-aventurados, aqueles que estão aflitos, porque serão consolados. E aqui nós vamos dimensionar todas essas notícias com as aflições desta vida e de anteriores. E também com uma terceira via explicativa sobre a evolução do próprio planeta. Seguindo então pela ordem, as aflições atuais. Muitos desses desencarnes coletivos e sofrimentos ocorrem devido a aflições atuais, ou seja, são erros que nós, seres humanos, praticamos, ainda como sinal de nossa baixa escolaridade moral e a nossa necessidade de evolução espiritual. A própria guerra em curso e a violência no Brasil explicitam as suas causas, que são desde o egoísmo dos governantes, que provocam descaso, que provocam justamente conflitos de ordens global, até a desigualdade social, que nada mais é também do que o resultado da omissão, não só do Estado, mas de todos nós, gerada pelo nosso orgulho e pela indiferença que temos sobre aqueles que estão numa condição mais vulnerável financeiramente e também em meio à nossa sociedade. A desigualdade social ela é nativa do Brasil. Falamos há pouco aqui em nossos vídeos sobre a independência da nossa nação, mas parece que o pensamento de Brasil colônia ainda permanece até os dias de hoje para aqueles mais pobres, que são isolados em periferias, favelas, comunidades, enfim, afastados muitas vezes do convívio do resto. E a violência urbana mais grave que nós ouvimos rotineiramente na TV, ela está bem localizada justamente ali, aonde a classe justamente mais vulnerável economicamente se encontra. Como se ali simplesmente brotassem do solo todos os recursos que as pessoas que ainda pairam no crime, os bandidos, têm para praticar. Será que as drogas na qual eles traficam realmente brotam do solo gratuitamente? Será que o armamento que eles exercem contra as polícias cai do céu, sem mais nem menos? Não. Faz tudo parte de um ciclo em que poucos ganham muito e muitos ganham pouco. E essa desigualdade cada vez mais aumenta, gerando violência, como dissemos, nas áreas mais pobres. Essa omissão humana baseada no egoísmo é causa de aflição de agora. Não tem a ver com algumas imperfeições do passado, são as nossas imperfeições de hoje. E apenas com uma mudança de postura coletiva há de mudar. O caminho é a educação, o caminho é a diminuição da desigualdade social, deixando de favorecer justamente o egoísmo de uns para fortalecer o sentimento de fraternidade de todos nós. Os demais desencarnes coletivos provocados por tragédias naturais têm também a sua explicação nas expiações anteriores e também na evolução do planeta. Nós não podemos esquecer de que o planeta Terra é um organismo vivo em constante transformação. Nós, seres humanos, não somos donos do planeta, muito longe disso.
tampouco com toda a nossa tecnologia e conhecimento que nós temos das leis naturais, das leis que regem o nosso planeta, isso no sentido científico material mesmo. Nós ainda não somos capazes de prever terremotos como o que atingiu o Marrocos recentemente. Nós não somos capazes de nos proteger devidamente, salvando o maior número de vidas de tempestades que a todo instante ocorrem, principalmente no hemisfério norte. O planeta está em constante transformação para que ele possa receber seres cada vez mais evoluídos e ele mesmo também evoluir, chegar à sua maturidade, chegar ao seu crescimento para continuar andando na direção de se tornar novos mundos. Para quem nos assiste sabe que o planeta Terra está numa fase final de uma etapa, que é a etapa de expiação e provas, virando aí essa fase para ser um planeta de regeneração. E essa transformação demanda mudanças, inclusive no campo físico, deslocamento de placas tectônicas, provocadas também por tempestades naturais, ciclones, furacões, fenômenos da natureza que juntos compõem, passo a passo, justamente o quanto o nosso planeta precisa progredir. Ah, mas e o aquecimento global? Sim, o aquecimento global ocorre com o nosso planeta de eras em eras, mas é inegável que a força humana acelera esse processo. Não só acelera, como também o intensifica. Muito das nossas ações de poluir o meio ambiente, de transformar a natureza, algo que nos serve, transforma o planeta de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais crônica. E os resultados são esses. Tempestades cada vez mais inusitadas, cada vez mais fortes, cada vez mais violentas. São coisas cada vez mais imprevisíveis. E o Livro dos Espíritos, essa obra básica da doutrina, que inclusive tem vídeo aqui todas as quintas-feiras à noite, com o estudo desta obra pelos nossos voluntários, nos explica que a destruição também é uma lei divina, ou seja, destruir para transformar. Muitos desses desencarnes são provocados justamente porque esses irmãos que desencarnam precisam progredir coletivamente. E o seu desencarne também lhe diz sobre a sua evolução. Só os materialistas pensam nessas tragédias como sendo realmente tragédias inimagináveis que acabam com a esperança humana. Mas de acordo com o Espiritismo, muito pelo contrário. Não é, obviamente, não significa, claro, para que nós possamos estar felizes com esses desencarnes, não. Mas é daí que vem o consolo. Conhecendo a lei divina, nós sabemos que tais mortes não são por acaso. São provocadas justamente pela necessidade de transformação e de evolução daquelas pessoas, daquele povo, daquelas terras e daquele país. Jesus já nos dizia, o escândalo há de vir, ou seja, o mal ele também causa evolução humana. A violência, as mortes e até as guerras causam evolução. Mas aí vem o complemento de Jesus na mesma passagem. Mas ai daquele que provoca o mal. Ou seja, nós não devemos simplesmente entregar um conformismo, uma passividade perante a tais tragédias, a tais acontecimentos, inclusive aqueles com ligação direta e imediata da mão humana, como as guerras. Mas nós devemos saber que elas também culminam na evolução da humanidade. Basta ver a reação de voluntários, a corrente humana que se forma justamente para atender, para buscar assistir de alguma maneira aqueles que sofrem devido a essas grandes calamidades. Essa rede de voluntariado nunca iria se formar se nada tivesse acontecido.
Muitos daqueles que têm necessidade, que sempre o tiveram, independente da tragédia, recebem assistência nesses momentos, porque é daí que a caridade eclode, é daí justamente a força de ajudar, o voluntariado em geral, se emerge daquilo nos momentos em que mais precisa. Quanto ao desencarne traumático que infelizmente ocorreu hoje da Heloísa, dessa criança, obviamente é muito duro, é um golpe muito imensurável essa dor que o pai, que a mãe, que a família em geral devem estar sentindo. Nosso querido Chico Xavier dizia que não há dor maior no mundo do que a mãe que perde um filho. Mas o Espiritismo ainda assim tem o poder de nos consolar, em registrar, em dizer ao nosso coração de que nada é por acaso. A Heloísa, ela expiou algo do passado. Ela conseguiu sanar uma dívida que tinha. Acasos não ocorrem. Não existe a pura coincidência. Sem dúvida alguma, ela está agora sendo amparada pela espiritualidade maior. E para a família que aqui está, fica a dor, mas também fica os nossos sentimentos. Também fica a missão de usar dessa tragédia para benefício do próximo. Basta lembrarmos aqui de diversos exemplos que temos de desencarnes violentos e traumáticos quanto esse, que geraram a comoção familiar, a comoção da comunidade, da sociedade em geral, e criaram-se projetos para assistência aos mais vulneráveis, principalmente a crianças, principalmente a pais que partilham da mesma dor. Então nada, absolutamente nada é capaz de tirar a dor da família, bem como a todas as famílias que têm pessoas próximas que desencarnaram nesses tempos. Mas o que nós não podemos dar lugar ao nosso coração é a revolta. A revolta causada por um senso de injustiça. Injustiça não existe. O que há é consequência. Por isso que se olharmos apenas a vida atual, realmente fica muito difícil justificar uma possível justiça dentro disso tudo. É daí que se faz necessário nós abrirmos os horizontes do nosso coração, da nossa consciência, buscando no estudo das vidas passadas, das sucessivas existências que nos levam à evolução moral, que nós encontraremos ali o consolo, não só trazido pelo Espiritismo, mas também pelo nosso grande Mestre Jesus. Por mais que a dor doa em nosso coração, a revolta não ocupará nossas mentes, tampouco nossos corpos, e podemos continuar utilizando essas ferramentas físicas para o bem, transformando cada vez mais a lágrima em consolo, a tristeza em conforto, para brindarmos juntos a alegria que está por vir no mundo novo que há de nascer. É nesses momentos que a esperança deve tomar conta do nosso coração. É nesses momentos que a fé deve dominar a nossa consciência e o nosso espírito. Portanto, é tempo de nos unir em vibrações daqueles que estão aflitos, daqueles que sofrem, daqueles que já partiram de volta para a pátria espiritual e daqueles que aqui permanecem. Não é hora de se calar, não é hora de lamentar, é hora de vibrar, é hora de doar sentimento, é hora de prestar consolo, é hora de agir, para que todos juntos possamos ter o mais breve possível esse mundo de regeneração que cada vez mais se abre no horizonte, para que juntos possamos confraternizar com muita fé e caridade a esse passo evolutivo que todos nós estamos dando juntos. Então vamos vibrar. Convido a todos a fecharmos os olhos, para que possamos neste momento envolver com muito amor todos aqueles que hoje
estão aflitos, que sofrem, que choram. Mentalizando os anjos de guarda, abraçando esses irmãos, amparando-os e fortalecendo-os na dor. Vibramos pelo Brasil, por todos aqueles que aqui convivem, para que o sentido de fraternidade, de transformarmos juntos essa pátria na pátria do Evangelho, esteja cada vez mais presente em nossas vidas. Vibramos pelos que estão nas ruas, pelos desabrigados, por todos aqueles que perderam familiares, amigos, que o consolo chegue aos seus corações. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma. Vibramos pela idade idosa, pelos encarcerados e pelos lares da terra. Vibrando mais uma vez pelo nosso lar, rogando que Jesus esteja conosco, iluminando os cantos de nossa casa e os nossos corações. Vibramos pelo CEF, pelos todos os centros espíritas, bem como as demais religiões. Vibramos por aquela pessoa que sabemos mais necessitar dessas energias. Vibramos por nós mesmos, que possamos cada vez mais resignar o nosso coração e renovarmos a nossa boa vontade no bem. E assim abrimos espaço para o passe de hoje, mentalizando que sob nós nesse instante Jesus deposita a sua luz, as suas bênçãos e as suas melhores energias. Que possamos receber essas luzes em nosso corpo físico e abrirmos o nosso coração para que elas também penetrem os nossos sentimentos, possam tocar a nossa consciência, possam renovar o nosso espírito neste momento. Vibramos para que Jesus também deposite sobre o recipiente com água que preparamos essa mesma luz, esses mesmos fluidos espirituais, para que esta água seja magnetizada, revigorada, para que quando ingerirmos possamos sentir essa sustentação vinda da natureza. E nesse instante, elevamos o pensamento a Deus, agradecendo-a mais uma vez por esta oportunidade de reflexão, de reunião em seu nome, onde juntos rogamos graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua atenção nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de dar a sua curtida, o seu compartilhamento. Isso é muito importante para que este trabalho, para que este canal continue crescendo, sendo levado a quem mais precisa. Me despeço por aqui, rogando a todos que Jesus ilumine os nossos corações. Um grande abraço. Tchau.